Amém, queridos? Hoje vamos terminar a nossa aula sobre pecado. Tá? Os irmãos entenderam um pouco a respeito desse tema? Ficou alguma dúvida, queridos, a respeito do pecado? Se vocês já aprenderem que não é para pecar e pecado desagrada a Deus, para mim já estou feliz demais. Vocês aprenderam que o pecado é ruim, tá bom demais. Então hoje nós vamos ver sobre a universalidade, as consequências e a salvação, né? Porque se estamos errando desde Adão, Deus nos trouxe uma forma de escapar disso tudo, né? Vamos lá, próximo slide. Veredito inescapável. O veredito inescapável. Tá aí, todos, sem exceção. A única exceção é Jesus Cristo, que não pecou. O resto da humanidade, todos pecaram. E aqui nós vamos entender que esse todos é todos mesmo. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, os católicos romanos vão dizer que Maria não pecou também. Esse atributo que é de Jesus é colocado em Maria. Isso é recente, isso não é desde lá dos apóstolos, não. Isso aí, conforme a igreja foi se desviando da vontade de Deus, se desviando do evangelho e da sã doutrina dos apóstolos, a igreja foi colocando alguns penduricalhos, e um deles é dizer que Maria também não pecou. Dizer também que Maria também foi assunta aos céus. As mesmas coisas que nós temos a respeito de Jesus nas Escrituras, eles põem sobre Maria. Só que assim, se Maria não pecou, a mãe dela também não teria que ter pecado. E assim sucessivamente toda a sua linhagem. Só que a gente sabe que não é assim. Não é? Nós sabemos que todos pecaram. Todos. Tanto que Maria, no seu cântico, nós vemos nos evangelhos, ela disse: Deus meu Salvador. Só precisa de salvação quem pecou. Correto? Ou eu estou enganado? Só precisa de salvação quem está enrascado. Se ela fala meu Salvador, é porque ela reconhece a si mesma como uma pecadora também, tá? Então todos pecaram e carecem da glória de Deus, amém? Então ali o autor diz, né? A abrangência da queda não deixa margem para exceções. Inicia-se então o diagnóstico universal da humanidade. A partir de Adão todos pecaram, amém? Próximo slide, por favor. Aqui ele vai repetir um pouquinho mais daquilo que a gente aprendeu nas outras duas aulas, né? Da essência original do pecado, que é errar o alvo. O alvo é a glória de Deus, é a vontade e o caráter perfeito de Deus. Então, quando a gente erra esse alvo, que é fazer a vontade de Deus, nós estamos pecando, né? A nossa falha, então, é ficar aquém desse padrão. O padrão é Deus, correto? Qual que é o padrão que nós temos que seguir? Deus. Esse é o padrão perfeito. Nós vamos chegar nesse padrão perfeito? Obviamente que não, porque nós somos falhos. Mas nós estamos caminhar, olhando para o nosso alvo, que é Jesus Cristo, o padrão perfeito para as nossas vidas, né? Fazer aquilo, a vontade dele para as nossas vidas. Eu quero repetir aqui, por exemplo, os ateus que não acreditam na existência de um ser divino, não acreditam numa moral absoluta. Embora eles façam algumas coisas, acham errado certas coisas, porque dos questionamentos do ateísmo é: por que há maldade no mundo? Se isso é um absurdo para ele, é porque existe uma moral absoluta que fala que matar alguém é ruim. Esse matar alguém é ruim porque nós aprendemos a partir de quem? A partir do Senhor. Eles mesmos não admitem admitindo, não é? É simples assim. E se não há Deus, não há moral. Concordam comigo? Se há Deus, não há certo nem errado. Isso que o mundo tem tentado colocar na cabeça das pessoas. Isso vem desde séculos atrás. Tá? Um dos expoentes dessa linguagem, desse ensino de que faça tudo o que quiseres e isso tudo será a lei, é Aleister Crowley, um bruxo, um satanista, que incutiu isso no século XX, no mundo pop, no mundo, enfim. Isso foi colocado na cabeça das pessoas: faça o que você quiser, isso há de ser a lei. Essa era a mensagem de Aleister Crowley, influenciando o entretenimento, por exemplo. Isso foi inculcado nas pessoas através da TV, através da música, através de cinema, enfim, nós estamos vendo aí o resultado, né? Mas nós sabemos que sim, existe uma lei perfeita, que é a lei divina, que nos
traça um caminho correto para que a gente atinja o alvo. O alvo é Jesus, o alvo é a vontade de Deus. Amém? Já tinha ouvido falar dessa máxima aí de Aleister Crowley? Aliás, conhecem Aleister Crowley? Não? Então é melhor nem pesquisar. Deixa para lá esse negócio aí. Mas esse homem influenciou muita gente. Inclusive ele está na capa dos Beatles. Lá do, se não me engano, como é que é? Não lembro agora. Mas está lá na capa dos Beatles. Influenciou muito. Esse cidadão diz que se invocou um demônio no Egito e fez um livro chamado Liber Oz. Esse livro influenciou um filme que nós conhecemos como O Mágico de Oz. Engraçado que o demônio tem o formato desses bichinhos verdinhos que as pessoas falam que são extraterrestres. Que coisa, não? E isso tem influenciado o mundo inteiro, até hoje. Vamos lá, o próximo slide? O conceito da depravação total. Essa depravação total foi da mente, coração e das nossas ações. Aqui o autor ele fala assim, não é, por exemplo, não é que o homem seja 100% mal, tá? Em todas as suas ações. O homem faz ações boas, né? Nós não somos malignos totalmente. Ainda há um resquício do padrão e da moral de Deus em nós. Tanto que nós vemos pessoas ímpias tendo boas atitudes, boas ações. Mas em essência nós somos maus. Não tem escapatória, tá? Não tem jeito. Por isso nós precisamos de salvação. E essa depravação está na nossa mente, no nosso coração, nos nossos desejos, no nosso conhecimento e nas nossas ações. E sim, o homem é pecaminoso, é depravado, no sentido que o pecado contaminou estruturalmente todas as partes do ser humano. Então a raiz dessa depravação é a incredulidade, ou seja, não crer que existe um Deus e que existe uma moral absoluta. Então a rebelião de colocar a vontade humana acima da soberania divina. João 16:8. Alguém pode... Põe no slide para mim, Raquel, por favor. João 16:9, perdão. João 16:9. Sim. Bom, então eu vou ler aqui rapidinho, enquanto vocês vão arrumando aí. João 16:9. No 8, né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Aqui está falando do Espírito Santo, tá? Da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Eu acredito em Deus. Eu sou uma pessoa boa. Mas, enfim, dizer que acredita, mas se as suas ações não condizem com aquilo que você acredita, você não acredita coisa nenhuma. Deve existir. Coisas do tipo. A incredulidade, um dos maiores pecados, tá? Eu sei que eu vou te irritar, Raquel, mas pode voltar nos slides para mim? Tudo bem. Próximo slide vai dizer sobre o tribunal de Deus. Ou seja, ninguém tem desculpas. Ninguém é perfeito. Ninguém é santo no sentido de sou bom por si mesmo, tá? Ninguém tem desculpa. Enquanto eles vão arrumando, eu quero ler com os irmãos Romanos, capítulo 1. Eu acho importante a gente ler a respeito desse tema
que é pecado, o livro de Romanos. E vai aqui um conselho, não sabe o que, eu queria ler a Bíblia, mas me indica um livro aí para ler, Romanos, leia Romanos. É a Bíblia resumida em um só livro, que é o livro de Romanos. Vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo 18 em diante. Todos acharam? Estou lendo na NVI, tá? Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que está querendo dizer aqui? Mas Deus não existe, mas a natureza, a criação diz sobre Deus. Chega lá no dia do juízo final, mas eu não sabia. Sabia sim. Pois a criação mostra Deus. A perfeição da criação mostra que existe um Criador. Então os homens que dizem que não existe um Deus são indesculpáveis, tá? Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O que está dizendo aqui? Que ao longo da história o homem se achou tão sábio, tão inteligente, que passou a adorar imagens criadas. Que inteligentinhos, né? Vamos adorar um Deus para nós mesmos. Eu preciso de colheita, vamos fazer um Deus para colheita. Eu preciso de chuva, eu quero um Deus para chuva. De sábios se tornaram insensatos e loucos. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Aqui vai um ponto muito interessante. Deus os entregou. Já que vocês não querem servir-me, já que vocês não querem obedecer à minha vontade, então faz o que vocês quiserem. O resultado, impureza sexual. Basta olhar para a nossa nação, que decidiu colocar como padroeira da nação uma imagem que apareceu num rio, sem cabeça. A idolatria chega a um ponto tal que Deus fala, tá bom. O resultado é depravação total da sociedade. A gente acho que percebe bem isso na nossa sociedade, né? Depravação total. Total. Ao ponto de influenciar as leis, ao ponto de influenciar toda a nossa vida, essa depravação total. Cabe nós, como igreja, ser luz nessa terra, a fim de mostrar que existe uma solução. Nós não podemos ver toda essa depravação que está sobre a nossa sociedade e achar isso normal. Não é normal. Isso só mostra que a nossa sociedade tem abandonado o Deus verdadeiro, mesmo sendo conhecidos como um país cristão. Toda a Europa, toda a América do Norte, Central e do Sul, aliás, o mundo inteiro, mas nós estamos vendo uma decadência na sociedade humana, a fim de que abandonaram a Deus, e a consequência disso tudo é a depravação total. 26? Né? 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros.
Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. É aquilo que eu falei semana passada. Às vezes o homem é mais diabo que o diabo, fica inventando coisa para ser mal, né? Desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. Pois é, essa é a realidade do mundo, essa é a nossa realidade bem perto. Bem perto. Vamos para o próximo slide? Vocês entenderam o buraco que o ser humano se colocou? É isso aí. Então, o tribunal de Deus é o anterior, Raquel, por favor. Isso. Então, a respeito dos gentios, né, que são chamados de pagãos, a revelação, o testemunho da natureza e da consciência, ou seja, Deus tem se revelado através da natureza e da sua própria consciência. O homem sabe que praticar determinadas coisas está errado, embora ele não saiba por quê, mas ele sabe que é errado. Pelo menos ver um bichinho se dando mal, ele vai sentir dó, não é? Mas nós chegamos ao ponto de você se preocupar mais com um cachorro do que com um ser humano, ao ponto de você pegar um bebê dentro do ventre de uma mãe e matá-lo, e acharem isso normal. Não sei se vocês viram agora o decreto, acho que foi um decreto, um documento que o nosso senhor presidente da República promulgou, o Ministério da Saúde, uma cartilha para as mães, que agora não são mães, agora são gestantes, como é que é? Pessoas gestantes. E na cartilha diz, se você quiser, em determinado momento da sua gestação, se você quiser abortar, está tudo bem. Ah, você não gosta mais do seu parceiro, então aborta. É isso que está na cartilha do nosso país, queridos. É isso que estão fazendo com a nossa sociedade. Ao ponto de uma criança ser tratada como menos que um animal. E tem cristãos que estão achando isso normal. Estão achando isso lindo, só porque foi fulano de tal, do partido tal que disse. Porque foi tal ideologia que falou. Ou a gente é guiado pela palavra, ou a gente está em erro, queridos. Se isso não for primazia nas nossas vidas, então tem alguma coisa de errado. Se um decreto político tem mais peso do que a palavra de Deus, então vá se converter, por favor, aceite Jesus de novo, vai fazer o passo a passo de novo, vai rever os seus conceitos, porque não é possível um negócio desse, nós acharmos normal que a morte de uma criança é ok. A depravação está chegando a tal ponto que é isso aí, tá? Então a revelação foi dada, Deus está mostrando através da sua criação. O erro dos gentios, daqueles que não querem Deus, rejeitaram Deus em seus corações e caíram na idolatria. Ah, mas eu não sou idólatra. Mas você adora a si mesmo, a sua própria consciência, isso é idolatria também. E o veredito é, perdidos, perecem sem a lei. Aí nós temos um outro grupo, que são os religiosos, que ele está colocado como os judeus, que receberam a lei escrita lá, o Pentateuco de Moisés. Deus separa um povo escolhido para ser um baluarte de Deus, para ser luz e sal nessa terra. O que eles fizeram? Deus é nosso e não é mais de ninguém, só nós somos os tais. Mas não é assim. Nós somos descendência de Abraão também, porque cremos no Cristo ressurreto. Mas para o judeu e para os religiosos, não. Os oráculos de Deus são só para eles. E tendo recebido, o erro deles foi não desobedecer a lei
e blasfemaram o nome de Deus. O que eles fizeram com Jesus? Mataram o nosso Cristo. Obviamente que era necessário que isso acontecesse para que nós tivéssemos salvação, mas rejeitaram e rejeitam até hoje. Não só os judeus, como os... mas o católico não é cristão, mas rejeitam a Deus, eles adoram Maria, rejeitam a Deus. O budista rejeita a Deus, o muçulmano rejeita a Deus. E quando eu falo Deus, estou falando de Jesus, tá? Quer saber se uma religião é uma seita? Basta ver o que eles ensinam a respeito da Bíblia e a respeito de Jesus. Se a Bíblia é colocada em pé de igualdade com outro livro, já está errado. E se Jesus é colocado abaixo, está errado também. Jesus é Deus. Se negam essas verdades, é uma seita. Amém, queridos? Então, qual foi o veredito? Perdidos e julgados pela lei. Os gentios são julgados sem a lei, e os religiosos que receberam a lei são julgados pela lei. Ou seja, ninguém escapa, tá? Ninguém escapa. Então, ambos são culpados, tá? Não há salvação pela moralidade inata, nem pela religiosidade exterior. Não adianta você falar que você é bonzinho, que você dá esmolas, que isso, que aquilo. Todos estão julgados, tá? Então, próximo slide, a lei da separação, a gravidade anatômica do pecado e o peso absoluto da justiça divina, tá? Então, nós fomos separados. Adão pecou, nós fomos separados de Deus, separados de Deus. Próximo slide. A justiça divina não é cega. O veredito preciso, ou seja, existem graus de punição baseados no nível de conhecimento. O castigo é menor para a ignorância do que para a rejeição voluntária. A sentença fundamental: nenhum pecado fica sem castigo. A raiz e o salário final de toda transgressão é a morte. Romanos 6:23. Tá? Que diz lá, ó. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então não tem escapatória, queridos. De Adão para cá, o salário é a morte. E nós morremos até hoje. Embora nós somos cristãos, acreditamos em Jesus, mas essa consequência ainda é presente. Mas isso será vencido. Jesus venceu a morte, e chegará um momento em que nós ressuscitaremos num corpo transformado com Ele. Amém, queridos? Nós temos essa esperança. Então, o salário do pecado é a morte. Aqui ele está falando em graus, né, de punição. Lembram lá quando Jesus repreende os fariseus a respeito do pecado contra o Espírito Santo, que não havia perdão? Lembram disso, quando eu falei a respeito do Espírito Santo? Que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Por que não tem perdão? Porque eles já encerraram tudo. Viam o Filho de Deus fazendo os milagres que faziam, sabiam que esses milagres eram referentes ao Messias, dito lá em Isaías, o profeta Isaías, e mesmo vendo Jesus fazendo todas as benfeitorias que fez, fazendo o bem para o povo, eles já ainda chegam em Jesus e falam: você faz tudo isso por causa de Beelzebu. É ver Deus, é ver toda a criação, é ver tudo que Deus fez, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, e ainda falar: você é o diabo. Aí, meu amigo, já não tem mais salvação para você, porque você decidiu ser mal total. Decidiu, não quero Deus. E muitos são assim, queridos. Eu costumo dizer que só vai para o inferno quem quer. O problema é que tem muitos que querem. Tem muitos que querem ficar ali, ó. Vou ou não vou? Uma vez eu ouvi um absurdo de uma vizinha. Acho que a menina até vai lembrar disso aí. Que mexia com o negócio de macumba e tudo mais. Eu prefiro o inferno, porque lá é mais quentinho. Tá bom, vai lá então. Se nem os demônios querem ir para lá, você quer porque é quentinho. Pois vai queimar a eternidade toda. Mas pior do que queimar a eternidade toda, queridos, é estar a eternidade longe de Deus. Isso é o pior dos infernos. Longe do Criador. Próximo slide, queridos. A morte na Bíblia significa separação física, separação irreversível entre a alma e o corpo. Então nós morremos, o corpo físico morre, a nossa alma sai do corpo, volta para Deus, ou vai para a glória ou vai para o inferno. Uma morte espiritual, a separação trágica entre a alma
e Deus nessa vida. Já sentiram essa sensação de estar longe de Deus? É horroroso. É horroroso. Toda vez que a gente dá um deslize, a gente erra, a gente sente essa separação, porque Deus não compactua com o pecado, é algo terrível, não é bom. Não queiram isso. E a segunda morte, que é a separação eterna e definitiva de Deus. Essa é a pior morte, que as escrituras vão dizer que é a segunda morte. Já se imaginou viver longe de Deus? Ficar longe de Deus, né, aqui, agora, é bom? É ruim, não é? É uma sensação ruim, não é verdade? Agora você imagina essa sensação piorada, a eternidade toda. Não terá fim. Onde haverá choro e ranger de dentes. Onde a praga, o verme, não cessa de corroer. Eu não sei e nem quero saber que dor seria essa. Essa dor espiritual, longe da vontade de Deus. Lembra lá da parábola do jovem, do rico e do Lázaro, né? Que pede, por favor, molhe um pouquinho a ponta do seu dedo para me dar um pouquinho aqui, mas não dá, porque é uma separação irreversível, não dá. Não dá mais. Não existe o purgatório, queridos. É outra mentira trazida pela religião romana, católica romana. Não existe segunda chance depois que você morre. A chance para nós é agora. É agora. A hora de mudar é agora. Amém? Próximo slide. As realidades presentes da queda. A ruína do corpo, a morte física, a corruptibilidade iniciada no Éden. Desde lá de Adão, o ser humano morre. Embora a gente sabe que o ser humano lá, naquelas eras antediluviano, o pessoal vivia até 900 e poucos anos. Pensa viver tudo isso, que coisa doida, né? Hoje, se chegar aos 80, 90, está no lucro, né? Então o espírito deixa o corpo físico e o corpo terreno retorna ao pó. A gente, na ciência a gente diz, em química, que nada se perde, né? Tudo se transforma. Então seu corpo vai ser decomposto ali por bactérias e um monte de coisas que tem na terra, e seu corpo vai virar apenas elemento químico que vai servir para algum outro bicho comer. Tá bom? É isso aí, vai virar pó igual pó. A ruína da alma, a pior, né? A morte espiritual, né? Então a natureza pecaminosa nos faz nascer mortos já para Deus. Por isso ninguém é desculpável, tá? O corpo vive, mas a alma perdeu o seu habitat natural, a comunhão com o Criador. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, está lá em Isaías 59, 2. Então não tem jeito, né? O rei Davi disse, né? Em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, desde que a gente é concebido, a gente já é um pecadorzinho e uma pecadorazinha. E a gente precisa de salvação, tá? Vamos no próximo slide. Queridos, está dando para entender? Está tranquilo? A segunda morte, né? A tragédia final. Primeiro, destino final. O lago que arde com fogo e enxofre para os não redimidos. Apocalipse 21, 8. Querido, já sentiu o cheiro de enxofre? É horroroso, né? Imagine agora se a eternidade toda cheirando enxofre. E ardendo no fogo do inferno. 21, 8. Vocês perceberam que muitos lugares, muitas igrejas têm parado de pregar sobre o inferno? Por que será? Apocalipse 21, 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Eu não quero ir para lá, não. 2. Existência em ruína. A alma continua a existir eternamente, mas em ruína absoluta, sem qualquer esperança de se reunir com o Criador. Pensa, você viver a eternidade toda, não tem mais esperança, querido. A partir do momento que você foi para lá, acabou.
Era melhor ser como alguns ateus acreditam, né? Você morre e passa, você não existe mais, mas não, você existirá a eternidade toda sofrendo, longe de Deus. E 3, a sentença divina. A revelação bíblica rejeita qualquer conceito de purgatório, ou segunda chance após a morte física. Acabou, querido. Perdão, a chance que nós temos é agora, enquanto nós estamos vivos. A chance que nós temos de ter a salvação para a nossa alma, para viver a eternidade toda com Deus, é agora. A chance que Deus está nos dando é hoje, de se consertar agora, de viver uma nova vida agora, porque depois não tem mais chance. Mas eu errei, mas tudo bem. É nisso que os católicos romanos acreditam, que mesmo eles, né, dando uns deslizes, quando eles morrerem ainda tem uma segunda chance. Aí tem o tal do purgatório. Você vai purgar ali seus pecados e depois você vai. Não, queridos, não tem. Sinto em dizer, mas as escrituras, se vocês conseguirem me mostrar na escritura e interpretar direito, tem que interpretar direito, não adianta pegar um texto fora de contexto e gerar um pretexto, não é? Porque pegar textos isolados não adianta para você defender a sua tese. Não. Me mostra um contexto que existe o purgatório. Não tem, queridos. Me desculpa, mas não dá. Tá? Eu sei que você acreditou a vida inteira assim, mas a salvação é só em Jesus. Amém? Aí de repente você me pergunta, mas e agora o que fazer da minha vida? O triunfo da graça, próximo slide, por gentileza. Gostei, viu, pastor, do castelhano, viu? Pero que sí, pero que no. O triunfo da graça, a suprema intervenção divina, tá? Onde o pecado causou a morte dupla, a justiça perfeita providenciou a vida. Graças a Deus. Deus providenciou um escape para nós, seres humanos. Amém? Próximo slide, por favor, queridos. Então, olha lá, onde abundou o pecado, superabundou a graça, amém? Pois mais terrível e universal que seja o pecado, abriu espaço para a suprema oportunidade divina, a manifestação da graça. É aquilo que nós acabamos de citar. Onde abundou o pecado, diz o apóstolo Paulo, superabundou a graça de Deus. Aleluias. Deus estende a ponte, e providencia... a ponte da providência, cabe ao homem atravessá-lo pela fé. Efésios 2, 8, 10, vamos ler Efésios 2, 8, 10? É graça e é de graça, queridos, você não precisa pagar para a sua salvação, é só crer. Mas é simples assim? É simples assim, creia em Jesus e será salvo, e viva uma nova vida, nasça de novo. Efésios 2, do 8 ao 10. Pois vocês são salvos pela graça, vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. 9. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, aos quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Você entendeu o que Paulo quis dizer? Vocês não são salvos por aquilo que vocês fazem, mas quando somos salvos, as boas obras acompanham aqueles que foram salvos. Então não existe aí como muitos queriam pôr dúvida na nossa cabeça, entre Paulo e Tiago, por exemplo. Mas Paulo fala que não é pelas obras, aí vem Tiago e fala que nós temos que ter boas obras. Aquele que é salvo em Jesus e nascido de novo vai ter boas obras, porque aquele que não anda segundo o caminho pecaminoso irá fazer boas obras, é simples assim. Faz parte do cristão fazer boas obras. Se não está fazendo, faça, por favor, tá? Porque a nossa vida externa, ela tem que refletir aquilo que foi mudado internamente. Se eu era um assassino, eu não mato mais, eu não assassino mais. Se eu era um drogado, eu não vou mais me deleitar nas drogas. Se eu era um imoral sexual, eu não vou mais me deleitar com mulheres por aí. Se eu batia na esposa, eu não baterei mais. Se eu espancava meu filho, eu não espancarei mais. Se eu falava palavrão a torto e direito, como uma segunda língua quase, eu não falarei mais, porque isso não condiz mais comigo, porque eu sou um salvo em Jesus. Amém? Aleluias! Glória a Deus! Então nós temos que ser mudado.
Aquele que é salvo muda. Amém? Outro erro aí do católico romano é achar que pelas obras eles serão salvos. Vai ter que fazer, né, toda a Eucaristia toda para ser salvo. Tem que ir para a igreja, tem que fazer a crisma, não é isso, pastor? O pastor foi um católico. Minha mãe foi católica. Tem que fazer todo o rito católico para você ser salvo. Não, a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é fé. E pela fé caminhamos rumo a Jesus Cristo. Amém, queridos? Ninguém vai ser salvo pelas obras, tá? Não adianta ser bonzinho que você vai ser salvo, não. Antigamente a gente acreditava nisso, né? Eu preciso ser bom para não ir para o inferno. Isso quando acreditava em inferno, né? A missão do Redentor, próximo slide. Então, olha lá, a missão do Redentor foi destruir as obras do diabo, né? Destruir as obras do pecado. O Filho de Deus se manifestou para desfazer e destruir tudo que o diabo construiu. Tá? 1 João 3,8. Pode abrir para mim, Raquel? Então, olha lá, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, e essas obras são destruídas dentro de nós. Quando eu creio em Jesus, essas obras são destruídas, amém? Glória a Deus. Tomar a culpa, Jesus tomou a culpa no nosso lugar. O Redentor assumiu sobre si a responsabilidade, o pecado e o justo castigo da humanidade. 1 João 3,5. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Embora nele não há pecado, Ele pegou o nosso pecado, trouxe sobre si, para receber o justo castigo do Pai, que estava sobre nós. Vocês estão entendendo a importância de raciocinar e entender sobre isso? Jesus Cristo tomou sobre si aquilo que não era dele, não era para Ele, aquele castigo era sobre nós. Deus amassou Jesus, Deus matou o próprio Filho no nosso lugar. A justiça de Deus foi aplacada no próprio Filho. Deus se pôs no nosso lugar. Todo esse peso da justiça de Deus recairia sobre nós, mas Jesus nos deu o escape. Ele trouxe sobre si todas as nossas dores, todos os pecados, para que eu e você tivéssemos salvação. E para que nós tenhamos salvação, precisamos crer que Ele é Deus, precisamos crer que Ele fez tudo isso por nós. E Ele venceu a morte, proporcionou a rota definitiva de escape, transformando os corpos corruptíveis em vida eterna. Essa é a nossa esperança. Chegará um dia em que Ele voltará e nós ressuscitaremos com Ele para todo sempre, por toda a eternidade. Amém, queridos? Essa é a nossa esperança. Próximo slide. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que estão em Buda, para os que estão em Maria, para os que estão em Maomé, para os que estão em Hare Krishna, em trocentas coisas, para os que estão no ateísmo, não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o ungido de Deus, que levou os pecados sobre si e nos trouxe salvação, porque há Espírito de vida em Cristo Jesus. Aí eu sei lá o que ele falou. Jesus, né? Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Romanos 8, do 1 ao 2. Põe aí para mim, Raquel. Já estamos terminando. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O 2. Porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Basta crer em Jesus e ser uma nova vida. Quer ser salvo? Crê em Jesus. É simples assim. Só que isso requer uma decisão firme da nossa parte. Porque crer em Jesus significa que eu vou ter que deixar todas as minhas paixões pecaminosas e seguir uma nova vida. É simples, mas não é simplório. Seguir Jesus, crer em Jesus e ter a salvação é simples, mas requer um esforço nosso em deixar essa vida pecaminosa. Só que nós não estamos sozinhos, isso você não vai fazer isso sozinho, porque lembra, não é por obras. Ao crer em Jesus, nós temos o Espírito Santo que passa a habitar dentro de nós e vai nos auxiliar nessa nova caminhada com Cristo, amém? E para finalizar, o fio da graça. Então, resumo da jornada, tá? Então, olha lá, a universalidade do pecado, né? Em Adão toda a humanidade caiu, tornando-se totalmente depravada e destruída da glória de Deus.
Aí nós temos a consequência disso tudo. A santidade de Deus exigiu justiça perfeita, resultando na morte dupla, física, espiritual e eterna. E tendo essa consequência, nós, graças a Deus, temos a salvação. Em Cristo a lei do pecado foi quebrada, a graça triunfa oferecendo libertação e vida eterna. A suprema oportunidade de salvação está agora estendida diante de nós. Então vocês que estão aqui presentes, os que estão nos ouvindo, seja lá onde estiver, vocês não são mais inocentes, pois a oportunidade está dada agora. Jesus Cristo, o Filho de Deus, tomou sobre si as nossas dores, todos os nossos pecados, para receber do Pai a punição que estava sobre nós, e veio sobre Ele. Jesus é a salvação para a nossa alma. A vida eterna está colocada sobre as nossas mãos, aqui, na nossa frente. Basta você aceitar ou rejeitar. Aqueles que rejeitam tamanha salvação, o único destino é o lago de fogo e enxofre. Mas aqueles que aceitam o sacrifício precioso de Jesus, recebem a eternidade como prêmio, ao lado do Pai, por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. E encerro aqui esse assunto. Próxima aula é com o André, a respeito da... não lembro agora. É a respeito da expiação. Amém, queridos? Ficou alguma dúvida a respeito do pecado? É para a gente continuar pecando? Não, né? Como diz Paulo, ora, se a graça vem porque nós pecamos, então nós continuaremos pecando, então se para ter graça então vamos pecar mais para ter mais graça? Não, obviamente que não, Paulo diz, de maneira nenhuma. Antes nós abandonamos os pecados, porque recebemos graça do Pai. Amém? Glória a Deus. Não ficou nenhuma dúvida mesmo, queridos? Não é para sair com dúvida, hein? E se tiver, me procure. Procure o pastor, procure quem for. E outra coisa, se tiver qualquer dúvida a respeito das Escrituras, queridos, não tenham vergonha de pedir ajuda. Nós estamos como igreja para isso, tá? Ah, mas não entendi determinado texto, não entendi aquele versículo, não entendi aquele tema. A gente vai tentar ajudar da melhor forma, amém? Glória a Deus. Temos mais uns 5 minutos para a gente começar o culto, amém? Glória a Deus.